Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com Lobotomia. Hoje, com o meu convidado aqui é o querido Ciro Gomes. Pois então, agora vamos falar sobre a política externa brasileira, que eu acho que é uma coisa muito importante. O Lula, de uma forma ou de outra, ele cresceu muito no cenário mundial, ele fez uma performance, ele é um cara carismático e tudo mais. Mas, ultimamente, ele tem dado declarações muito esquisitas, né, Ciro? Eu acho assim, sobre... Até eu compreendo essa coisa do Irã, a coisa de Cuba, a declaração de Cuba, aquilo tudo... O presidente Lula, ele tem uma linguagem, não é, que em certos contextos é absolutamente perfeita, porque ele fala com o nosso povo. Coloquial. Com a maior simplicidade do mundo, inclusive temas áridos como política externa. O que acontece? Na nossa percepção, que é o que o Lula quis dizer e talvez tenha sido mal interpretado, ou mesmo a palavra foi descuidada. Cuba vive cercada por um embargo norte-americano imposto na década de 60. Era 1962, quando o mundo vivia em Guerra Fria, ambos... Né, a Bacia dos Porcos. Exato, a Baía dos Porcos. Eles andaram com a mão no gatilho do artefato nuclear. Então, a partir dali, houve um embargo. O mundo mudou radicalmente, e os americanos, entra o presidente, o próprio presidente Obama, eu não compreendo como é que ainda replica. Se acabasse o embargo, não dura 6 meses, a democracia se instalaria em Cuba. Aí vamos para o Irã. Né? Nós estamos muito amedrontados que os americanos, que eu acredito que não farão por causa do Barack Obama, mas a retórica americana, não é de dizer que tem uma corrida armamentista nuclear no Irã, é uma conversa que pode amanhã justificar a intervenção militar. Como fizeram com Saddam, de certa forma, né? Mentindo. Né? Isso é que é o grave. O jovem brasileiro precisa relembrar disso. Eles inventaram que o Iraque tinha arma de destruição de massa. Nunca tiveram. Tiveram na guerra contra o Irã. Sim. Dado pelos americanos. Agora eles não tinham mais, está demonstrado. E está lá o abacaxi. Só que o Irã é um país gigantesco. E tem uma posição extremamente delicada naquele teatro de nações ali, porque a China escora o Irã. A Rússia escora o Irã. E veja bem, Israel não assume, mas Israel, o mundo todo sabe, tem um artefato nuclear. Então o Brasil é contra arma nuclear no mundo. Tem arsenais, ninguém quer desfazer dos arsenais nucleares, né? Estou começando. Tem os acordos americanos com os soviéticos, aquilo que parecia impossível, começou. Há um desarmamento e o Brasil tinha uma posição de colocar na nossa própria Constituição que nós não faremos arma nuclear. Mas, ao mesmo tempo, por nossa conta, botamos na nossa Constituição, mas nunca assinamos o Tratado Internacional de Não Proliferação Nuclear. Vem o Fernando Henrique sem conversar com ninguém para bancar o bom moço para os americanos e assina. E o Brasil perdeu uma faculdade de barganha, porque nós não é que nós queremos fazer. Nós queremos dizer, não, a gente assina depois que todo mundo assinar. O que seria mais lógico. Desarmar o planeta. Nós estamos ensaiando lá esse passeio no Oriente Médio. Eu, inclusive, temo um pouco. Eu temo um pouco esse caminho. Né? Não sei se nós já amadurecemos a nossa posição internacional para isso. Né? Eu não sei. Mas na América Latina é natural. Absolutamente natural. Pois bem, aí Honduras faz um golpe de Estado. Aquilo ali foi uma coisa muito esquisita. E os americanos vão para cá, vão para lá e acabam reconhecendo o golpe. E o Brasil ficou pendurado na brocha. Aquilo foi mal para nós. Estragou o momento mágico que nós estamos vivendo. Porque no Brasil, pesquisa de opinião dava 86% Obama. O negócio deu uma... Não caiu ainda não. Eu, por exemplo, continuo soprando a brasinha, né? Porque é muito importante que você tenha um presidente negro, jovem, realmente... sabe, democrata de verdade, progressista, que ama o povo, que não é belicista. Parece que é de verdade, né? Ele é de verdade. Eu acho que ele é meio vazio por inexperiência. Perfeito. Bom, então nós temos que falar sobre uma coisa que eu acho importante, sobre essa coisa da troca de partido. Você trocou um monte de vezes partido, mas eu penso assim, eu não vejo a coisa em si como mal. Eu troquei para me manter coerente. Eu me sinto mal com isso, mas eu troquei para me manter coerente. Porque eu vejo assim, os partidos vão perdendo a configuração ideológica, vão perdendo o poder corrompe. O Montesquieu dizia isso. O poder corrompe. É verdade. E aí houve quem adaptasse o poder total, corrompe totalmente. Eu fui colega da Marina, ministro. A Marina é uma figura extraordinária. Minha irmãzinha querida. Não é? Uma mulher de grande valor, grande valor. Um país que tem uma Marina tem que guardar ela com muito cuidadinho. Né? Pois bem, a Marina era fundadora do PT. É fundadora do PT, pode escrever. Aí o que? A Marina vai ter que engolir essas conversas malucas que estão acontecendo?
Tá ficando só porque o PT esquizofrênico, resolveu né? ficar pragmático, aprendiz de feiticeiro, e agora se atraca com tudo que não presta. Olha, né? Luiz O Renan Helena Calheiros também, era né? ministro da Justiça do Fernando Henrique, agora é o que dá as cartas do governo do Lula. Que isso? É uma figura que isso? Sim, mas é a realidade. Ridículo. Aí a Marina que tá errada porque né? mudou de partido? Lobão tem razão. Bom, então é o seguinte, naquele momento singelo, aquele momento paredão do Lobão Tem Razão, vamos ver qual é a pergunta de hoje. Vamos lá. E aí, Lobão? O que tá acontecendo? Eu tenho olhado seu Twitter ultimamente, você tem escrito umas coisas nada a ver, cara. Tá ótimo, você tem toda a razão. Eu tenho razão, você também tem razão. Se você acha que não tem nada a ver, você simplesmente, ou você lá protesta, ou você simplesmente não me segue mais, porque tem muitas pessoas que acham aquilo interessante. Eu, pessoalmente, acho super interessante. Por sinal, há umas 3 semanas atrás eu não usava o Twitter, eu estava completamente destuitado. Depois eu verifiquei que eu tinha 5 mil seguidores, 3 semanas para cá eu estou com 17 mil. Então, pô, se você acha que não tem nada a ver, você tem que questionar essas pessoas que estão lá, porque eu acho que está muito interessante. Por sinal, está interessante para chuchu. Agora, tem pessoas que não entendem muito, mas é uma questão de QI da sua parte, viu? Não é uma questão, a gente sabe o que está falando, viu, meu amigo? Se você não quiser, pode ir embora, porque vai falar com BBB, tricotar, também tem coisas assim que são super recomendáveis para pessoas na sua situação. Gostou? É isso aí. Um dia eu terei essa liberdade.